Boa noite, Manuela. Tudo bem? Não tô te vendo. Mas eu já abri minha cama. Ah, tá bem. Deixa eu me arrumar. Ui, isso aqui Tá liga. bonita. Deixa eu me ajeitar. Quem é que tá aí no Samsung? Não é a Tati? Cadê a Tati? Quem vai ficar Administração aqui. no Eu apoio? fico, eu fico. A Tati tem que entrar pra. Peraí, deixa eu falar com ela aqui sobre isso. Tá. Ana Paula, tu virou a câmera. Cadê a Renata Vives? Renata Vives, tu quer passar alguma coisa pra eu passar? Acho que vocês começam falando, né? Depois eu falo. Tá muito frio, né? Tudo bem, Renata? Tudo. Então, vamos falar, né? Tá muda? Deu. Vamos ver aqui os. Meu? Cadê a Renata Vives? Tem material para apresentar? Tu vai passar alguma, não? Vou. Não sei se eu vou passar. Deixa eu ver a Tem Tati. aquele lá do. Eu vou passando aqui que eu tenho aqui o coisa da jornada. Posso passar? Então tá. Vou passando aqui o da jornada. Enquanto o pessoal entra, daí eu vou passando o da jornada. Boa noite, Boa noite. Boa noite. todas bem? Todas bem. E com você, tudo Bom, bem? tudo bem. Enquanto o pessoal tá entrando, eu vou passar o nosso folder da jornada. Tá. Eu tô só organizando Ok. aqui a sala com os alunos, tá, Renata? Tudo bom, Mayara? Sim. Tudo bem. Manu, Manu, tu me Oi. escuta? Minha internet trancou antes? Porque trancou para mim aqui. Não vi. Tá.
Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Esperamos mais um pouquinho, né, para começar. Maiara tinha perguntado quantos, assim, hoje, agora de tarde eu não vi, ontem tinha 89 inscritos. Então acho que podemos A gente pode guardar. esperar uns 5 minutinhos, eu acho. Vou passando de É, novo aqui o nosso. Eu acho que eu vou passar o nosso outro PPT aqui, enquanto o pessoal chega, que é o da Horizontes. Aqui na C3, 3 de maio, nós estamos com 17 17 alunos. pessoas que tinham se inscrito, será? Estão nesse nosso número ou não? Aqui sim, todos se inscreveram. Ah, tá. Bom, então temos 34 dos 90. Tu nos dá o sinal quando tu quiseres começar, Mário. Sim, Renata, aqui bem tranquilo. Podemos começar. Então vamos lá. Bom, boa noite a todos. Enquanto o pessoal vai chegando também, né? É, em nome da Horizontes, eu quero agradecer muito a parceria com a Cetrem, com a Maiara, de novo aqui, 2 anos depois. Estou muito contente, porque estive antes da outra jornada, que horror, né? Já faz 2 anos. Mas estive antes da outra jornada participando de um evento que a faculdade promoveu infelizmente não pude estar presencialmente, mas era um auditório grande, né? Eu entrei online e tinha a colega, esqueci o nome, Lisiane? Não, não é Lisiane. É, Fabiane. hã? Fabiane? Fabiane Steinmetz, né? Algo assim. E Isso. também falou e foi excelente o nosso encontro naquela ocasião. Então, eu quero agradecer em nome da Horizontes a essa parceria para poder estar aqui novamente, né? Bom, eu vou me apresentar e as colegas também se apresentam. Hoje nós estamos em 4 colegas aqui da Horizontes. Eu sou a Renata Vives, psicóloga, psicanalista. Sou psicanalista de crianças, adolescentes e adultos pela IPA, pela Associação Psicanalítica Internacional, e participo do grupo de estudos, do núcleo, né, de estudos e grupo de estudos sobre transtorno do espectro autista, que a Horizontes tem já há alguns anos, e particularmente dentro desse núcleo, um grupo de estudos em detecção precoce dos transtornos, dos riscos dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, eu acho que esse é o nosso diferencial, vamos dizer assim, que a gente vai poder falar um pouquinho. De 2 anos atrás, se alguém na ocasião pôde me ouvir, né, falando, o que de lá para cá, de 2023 para cá, nós evoluímos em termos de pensamento, e de clínica mesmo, né, para detecção precoce dos riscos do desenvolvimento. Então, vou deixar as colegas se apresentarem, elas podem contar um pouquinho também como que a gente vem trabalhando nesse grupo, né, qual a área de atuação de cada uma. Depois eu vou compartilhar com vocês um material e a gente posso compartilhar e depois a gente discutir sobre ele, aí cada uma pode falar um pouco também. Ou, se vocês preferem ir fazendo perguntas ao longo também da apresentação, né? Como acharem melhor. Que tempo a gente tem só? A gente não combinou isso. Até que horas nós podemos ir, Mayara?
que tu pensou, Renata? Não sei, não sei, 1h30, 1h40, 2 horas, eu não sei qual é a tua previsão aí, né? Talvez a gente consiga 1h30. Tu Uma hora acha e que é meia. possível? Sim, sim, sim. Só que Ótimo. daí a gente se organiza no tempo. Então, eu vou passar a palavra aqui. Eu estou vendo na minha tela, estou eu, a Manuela, a Jaque e a Ana Paula. Então, vou- eu vou Eu, passar a palavra nessa ordem. Manuela. Boa noite a todos, boa noite, Maiara. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Manuela, então, fonoaudióloga, sou sócia da Renata na Horizontes, coordeno junto com a Jaqueline o setor da fonoaudiologia e faço parte do grupo de estudos em autismo. Acho que o estudo do autismo surgiu muito pela minha demanda como fonoaudióloga dentro da instituição, isso há mais de 10 anos atrás, pela minha inquietude de achar que essas crianças não apenas teriam que falar, mas o porquê, né, desta não fala em muitas crianças que chegavam para o meu consultório. E como eu sempre fui muito apaixonada pela psicanálise e atravessada pela psicanálise, a gente começou a estudar. Renata abraçou essa causa junto comigo e me ensina, né, muito. E então é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho dessa prática que nós temos na Horizontes, que é uma prática transdisciplinar, acho que hoje muito mais consolidada do que em 2023, né? Já tinha ali, a gente já Uhum. trabalhava muito desta forma, mas eu acho que agora, de fato, assim, está bem consolidada essa atuação transdisciplinar na nossa prática clínica. Jaque, Ana, Oi, boa noite a todos. Boa noite, Maiara. Então, eu me chamo Jaqueline Constante, eu sou fonoaudióloga. Eu coordeno a fonoaudiologia junto com a Manuela, lá na Clínica Horizontes. Tenho especialização em estimulação precoce. Nós também temos a certificação, eu, Manuela, Renata e Ana, a certificação em algumas escalas. A escala Labirinto, que é uma escala nacional, é um protocolo de investigação diagnóstica. É, certificação na escala A2. Faço parte, então, dos grupos de estudos do núcleo do autismo. Também sou uma apaixonada pela intervenção precoce, pela psicanálise, e é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, eu me chamo Ana Paula Lauermann, sou pedagoga, psicopedagoga, também com especialização em neuropsicopedagogia. Atualmente, além dos grupos de estudos e os estudos que nós fazemos nesse momento, né, o grupo, também coordeno o setor de psicopedagogia da clínica. Trabalho muito com as escolas diretamente, com as adaptações curriculares também, e esperamos que hoje a gente possa também contribuir um pouquinho com vocês aí. Eu estava olhando aqui, recebendo a informação, temos, enfim, 168 inscritos. Olha, um número bem expressivo para uma sexta de noite. Bom, acho que está todo mundo em casa com frio. Então, acho que o pessoal resolveu, antes de tomar um vinhozinho na sexta-feira, assistir aqui, estudar um pouquinho sobre detecção de risco. Então, é, eu acho que uma das primeiras questões. Renata, posso apresentar aqui rapidinho? Claro, por favor. Tá. Tá bom. Então, aqui nós estamos na instituição CETREM, em 3 de maio, né? Que esteve aqui com nós de forma online, um evento muito importante, né? Estamos com alunos, então, né? Na disciplina de infância. E aí, na infância, nós temos um conceito dentro que a gente trabalha sobre os sinais de riscos de sofrimento na infância, né? Então, esse evento é muito importante também para eles, né, de forma online, aberto nacionalmente, né? Então, nós agradecemos vocês, né? Vamos lá, então. Obrigada. Muito obrigada, e que importante tu dizer isso também, né,
da disciplina. Claro, a gente sabe que tem gente de diferentes lugares. Agora, uma colega colocou aqui que é de São Paulo. Enfim, a gente sabe que com o online atinge pessoas de diferentes lugares, mas é, eu acho que especialmente importante, assim, estar falando para estudantes de psicologia, obviamente para profissionais, né, mas para estudantes, porque o estudante ele está ali formando e despertando para uma série de possibilidades futuras de atuação. E, na verdade, a psicanálise carece, vamos dizer assim, de mais gente que se interesse e que leve adiante essa bandeira que nós temos levado já há alguns anos, mas que, assim, tomou uma grande proporção. Então, em 2023, quando nós trouxemos a Marie-Christine Lasnik, que é com quem a gente estuda, talvez os alunos da disciplina já tenham lido algo dela, se não leram, a gente também recomenda, tem livros e artigos publicados de fácil leitura, vamos dizer assim, tem outros um pouco mais complexos quando entra muito a teoria lacaniana, mas a Lasnik vai trazer, e nós como grupo nos apaixonamos pelos conhecimentos dela, ela vai trazer, juntando com pesquisas muito atuais. Sim, as gurias estão dizendo que quando tu fala tá com microfonia, Mayara. Acho que tu já, né? Deve ter mais gente ligada aí, por isso que dá o retorno. Mas, assim, a Lasnik vai trazer os conhecimentos dela, psicanalíticos, com as pesquisas mais atuais, que tem a ver com os desenvolvimentalistas, que tem a ver com psiquiatras, na verdade, com outros profissionais que não só, né, psicanalistas. E vai trazer nesse sentido de aproveitar o que se tem, né, dessas outras pesquisas, para nos dar um panorama de o que seriam, ou quais seriam os sinais de risco. Da outra vez que a gente conversou aqui, eu com certeza dei muita ênfase, porque era o que se sabia naquela época, as questões da dor. A gente estudava muito a questão da dor, principalmente da dor gastroesofágica das crianças que têm refluxo ou outro tipo até de dor, né? Mas uma dor muito comum nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida é o refluxo gastroesofágico. E a gente estudava muito isso, assim, o quanto a criança, frente a uma dor, ela se, claro, uma criança já com uma predisposição, e aí vão entrar os aspectos genéticos, que de lá para cá se sabe mais, hoje se fala muito mais, né, desse aspecto genético e da importância da genética. Lembrando que genética também não quer dizer diagnóstico, quer dizer que existe um fator de risco, né, ou que a genética é um fator de risco para futuros diagnósticos. Mas então, naquela ocasião, a gente estava muito assim aberto, estudando muito a questão da dor e de uma criança frente, de um bebezinho frente a uma dor, se apegar àquela dor, e esta dor por ser algo, né, desorganizador, justamente impedia a, a relação desta criança, deste bebê, né? Entendo quando eu estou dizendo criança, eu estou falando de bebês, porque a ideia é a detecção de risco no primeiro ano de vida. Na verdade, a gente tem trabalhado, isso também é uma mudança de lá para cá, a gente tem trabalhado com a possibilidade de detecção de risco até os 4 meses de vida. E não mais um ano ou 18 meses, né? 12 meses ou 18 meses, como anteriormente. Bom, então, a questão da dor vinha como um grande, vamos dizer assim, um grande risco, onde a criança com dor, por exemplo, do refluxo gastroesofágico, ficaria presa a isso e com a impossibilidade de entrar em relação com o outro cuidador. O que contrariava, então, as teorias psicanalíticas até então vigentes, no sentido de que as teorias anteriores, então, diriam que era a mãe que produziria o autismo na criança, as assim chamadas mães geladeira, né? Por uma dificuldade de vínculo da mãe, a criança se fecharia no mundo próprio, dizendo assim, rapidamente. O que se começa a se entender é que, na verdade, a criança, ela não consegue entrar em relação com o outro. E isso realmente faz com que essas mães, esses cuidadores, por vezes, se desorganizem imensamente.
e não consigam realmente estabelecer uma relação com este bebê, mas isso é secundário, porque não há o retorno. Agora mesmo, eu e a Ana Paula, a gente estava atendendo uma pessoa que estava contando, a menina tem 1 ano e 9 meses, 7 meses, né? 1 ano e 7 meses. Ela não tem diagnóstico, enfim, nem poderia ter, né, com essa idade, mas ela tem todo um sintoma, uma sintomatologia, que nós vamos falar um pouquinho aqui, né, quando eu também mostrar o PowerPoint para vocês. Ela tem toda uma sintomatologia que nos faz pensar num grande risco. E ela diz assim: Eu vou em tudo que é médico. Que bom que vocês estão me ouvindo. Eu sou agradecida ao que vocês estão falando comigo, porque ninguém acredita, ninguém entende o que eu digo. Eu fui no neuro e o neuro disse: Ai, mas isso é assim mesmo. Os bebês não dormem. Ela disse: ela nunca dormiu uma noite inteira. Nunca. A menina chegava a acordar de 10 em 10 minutos, né? Acho que foi isso que quando eu cheguei, estava sendo falado. Então, assim, eu não estou dizendo que é uma menina que está no espectro, mas é uma criança de risco. E cai num médico, nesse caso num neuro, podia ter caído no pediatra, que diz: Não, tá tudo bem, isso é coisa da tua cabeça, né? A ponto desta pessoa já ter sido internada, ou não foi para internação, essa mãe não foi para internação, porque aí ela não sabia se ela se internava e se cuidava, ou se ela ficava em casa e cuidava da bebê, a ponto do esgotamento mental, emocional que ela vive, né? É uma criança que engatinhou com 4 meses. Agora as gurias ali vão enlouquecer, a Manuela e a Jaque, porque a gente sabe a tragédia que isso é, né? Um bebê de 4 meses que mal tá se rolando, não, nem sentou naturalmente, né? Não é, foi sentado, nem sentou, começar a engatinhar aos 4 meses. Bom, isso para dar uma palhinha assim de algumas coisas que evoluíram nesse pensamento do que a gente tem estudado de lá para cá. Então, naquela ocasião, a gente estava muito centrada na questão da dor. E não é que a questão da dor deixou de existir. Essa bebê mesmo teve refluxo e teve a PLV, né? A intolerância, a alergia à proteína do leite. Mas o que se acrescentou nesse período de 2 anos? Assim, que descobertas vieram nesse período? Vieram muitas descobertas no sentido das questões motoras do bebê, tá? Das dificuldades motoras do bebê. Além do fator genético, então, assim, além da questão da dor do fator genético, vários estudos, se incluíram vários estudos, eu mandei para a Mayara um deles, que está publicado em inglês, mas eu já mandei traduzido, que fala de dificuldades motoras que são observadas em bebês muito pequenos e que depois, quando comparado, essa avaliação do bebê aos 4 meses, depois, quando comparado aos 18 meses, esse bebê aos 18 meses, num protocolo de avaliação que chama MCHAT, que é bastante conhecido, ele, aos 18 meses, fecharia diagnóstico para transtorno espectro autista. Então, os pesquisadores começaram a afirmar que, se aos 4 meses existiam sinais e esses sinais de risco não foram tratados, e aos 18 meses se fechou um diagnóstico, poderia se ter evitado esse diagnóstico, ou se ter intervido, se perdeu, na verdade, se perderam 14 meses aí, né? Entre os 4 meses e os 18 meses. Então, é basicamente em cima desta ideia que se tem trabalhado hoje, com a perspectiva de se avaliar o mais precocemente possível, então até os 4 meses de idade, esses sinais de risco. Avaliados os sinais, a ideia é intervir. Bom, intervir como? A gente também vai falar um pouquinho. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente poder falar um pouquinho mais. Então, sobre a detecção de risco. Eu vou trazer algumas ideias da Marie-Christine Lasnik que estão publicadas num livro dela de pediatria, que vão, né,
resumir um pouquinho isso que eu estou falando. Então, a importância da avaliação de sinais de risco nos primeiros meses de vida e por que vale a pena intervir tão cedo. Então, esse trabalho parte dos estudos da Lasnik, associados aos estudos do Filippo Muratori, que é um psiquiatra, desenvolvimentalista italiano, foi um dos grandes pesquisadores sobre o autismo, né, assim como outros pesquisadores ao redor do mundo. Então, a Lasnik vai propor um trabalho baseado na grade PREO, que é um protocolo, mostro agora, e na análise dos movimentos gerais, que é isso que tem a ver com a questão da organização do corpo desse bebê, né? Isso poderá, então, avaliar o risco de autismo aos 4 meses, ao invés dos 18 meses, como o MCHAT consegue. Então, essa avaliação aos 4 meses poderia permitir uma intervenção precoce. Aqui vocês não vão conseguir ver muito bem, mas tem aqui, né, o que é a grade preo. A Renata, grade, abre a tua tela ali naquele negocinho. lá embaixo, né? É. Tá, para aí, deixa eu ver se... Ah, mas eu não Não, consigo... era ali no outro, do lado esquerdo, tem tipo uma ampulheta. Ah, tá, aqui. É. Tá. Então, assim, o que que a grade pergunta? São perguntas simples, tá? E conforme a pontuação, então, se indica risco de TEA ou não. Então, o bebê está tentando olhar para você espontaneamente, ou quando você fala com ele, sim ou não. E aí pontua 4, 0, 1 ou 0, né? 0 ou 2, ou enfim, tem uma pontuação. O bebê está olhando para ser observado pela mãe ou por sua substituta, na ausência de qualquer solicitação dela, vocalizando, remexendo, se olhando intensamente, ou quando ela fala com ele, na protoconversa. Bom, se a pontuação for superior a 3, não responda às perguntas 3 e 4. A 3 e 4. Independente de qualquer estímulo de sua mãe, ele olha para sua mãe, ele sorri para a mãe ou para a substituta, o bebê procura desencadear uma troca jubilosa com a mãe, por exemplo, oferecendo-se ou estendendo os dedos do pé ou da mão. E daí a pergunta 4. Após a estimulação de sua mãe, ele olha para a mãe ou para a substituta, ele sorri, o bebê procura desencadear uma troca jubilosa, por exemplo, oferecendo. Na pergunta 3 é se ele faz isso espontaneamente, sem estímulo da mãe. Na 4 é se ele faz a partir do estímulo, tá? Então, é uma grade muito simples, de certa forma, mas ela é muito. Peraí, que eu acho que eu. Deixa eu ver. Ah, aqui mesmo. Mas ela é muito interessante porque ela realmente busca. Vou voltar aqui. Ela busca focar naquilo que hoje é o mais, vamos dizer assim, apesar de requerer uma sutileza muita sutileza de observação, mas aquilo que nos é mais significativo. A questão do TEA é: esse bebê olha, desculpa, ele tem iniciativa para o contato com o outro ou não, né? Se ele olha ou não, não é a questão, assim. O olhar, ele não é suficiente. Um bebê com risco de TEA até pode olhar, mas ele tem essa iniciativa para o contato com o outro ou não, tá? Bom, recentemente, talvez alguns tenham visto, num Fantástico agora de uns dias atrás, saiu uma reportagem do falando sobre o Amiclin, e o Amiclin, ele é um pesquisador brasileiro, radicado nos Estados Unidos, e que desenvolveu um instrumento que chama Eye, né, de olho tracking, né, que é como uma máquina que faz observação e avaliação através da movimentação ocular. Passou no Fantástico agora recentemente e gerou muitos questionamentos, inclusive domingo passado a Lasnik fez uma live com a Lia Batista, que é outra estudiosa dos bebês, né? Fez uma live falando sobre isso. Esse instrumento, ele pode ser aplicado aos 14 meses, se não me engano, tá? E, de novo, assim, a gente está falando de uma aplicação nesse sentido que a gente tem estudado tardia, né? Se poderia isso ser visto aos 4 meses. E, basicamente, o que que essa máquina detecta?
como é um sistema todo computadorizado, ele consegue acompanhar, esse sistema consegue acompanhar se o bebê, frente a um estímulo, ele está olhando para a pessoa ou se ele está olhando para o objeto, né? Então, bebês que olham para outro ser humano não teriam risco de estarem no espectro, ao passo que os bebês que se interessam pelo objeto seriam bebês de risco ou até, né, já seriam considerados dentro do espectro. Mas o Amiklin, ele é um neurocientista, né? Ele tem algumas ideias das quais a Lasnik, enfim, né, o pessoal que tem estudado na França compartilha, que diz assim: no decurso do desenvolvimento, não é o cérebro que vai determinar na verdade, não é comprometimentos, é comportamentos, né? Não é o cérebro que vai determinar os comportamentos, mas são os comportamentos que vão determinar a construção cerebral. O que vai ter um pouco a ver com a ideia de epigenética que a gente também vai tratar, né? Então, o que que se entende? Que sobre o autismo nós temos uma janela de possibilidades de ação, porque o cérebro ele é maleável durante um certo tempo. Se pudéssemos intervir durante os 2 primeiros anos de vida, poderíamos atenuar os sintomas autísticos e, quem sabe, talvez preveni-los em alguns casos. A Lasnik vai partir das ideias da Geraldine Dawson, que é a criadora do método Denver, quando ela diz assim: pela primeira vez, a prevenção do autismo é plausível. Essa prevenção vai implicar a detecção dos bebês de risco antes da instalação da síndrome autística. Então, a Dawson afirma que há indubitáveis fatores genéticos e orgânicos que contribuem para o autismo, são fatores de risco. Porém, segundo ela, eles não intervêm diretamente nas conexões neurais. Eles vão, na verdade, desorganizar padrões de interação, olhem bem, padrões de interação entre o bebê e o ambiente, entre o bebê e o cuidador. E é isso que vai levar à organização do tipo autística. Encontramos em todos os bebês de risco inúmeros fatores: dores gastroesofágicas, uma organização corporal, na maioria das vezes deficitária desses bebês, fatores inatos de irritabilidade perante estímulos sonoros, táteis, ou, né, os estados, uma empatia, um excesso de empatia frente aos estados emocionais dos cuidadores. Então, ela diz: nós psicanalistas, que conhecemos o autismo desde os primórdios, é, sabemos que há um desenvolvimento do autismo. Os cognitivistas, como o Dawson, também. O problema são aqueles que acreditam que, bom, se nasce assim e não tem o que se fazer, vai só se melhorar, né, a condição, tentar se melhorar a condição dessa criança. O que a Dawson entende, não vou ler tudo aqui, mas vou explicando para vocês, é que o autismo se daria em 3 tempos, né? Existiriam os fatores de risco, então existiria essa alteração dos padrões de interação, e aí seria possível intervir, ou não, né? Com a intervenção, se poderia diminuir, minimizar esses sintomas. Então, ela leva em consideração essa ideia de desenvolvimento, querendo dizer que que a ideia de desenvolvimento é que precisa de um tempo para que algo se desenvolva, para que algo apareça. Então, o autismo, da mesma forma, precisaria de um tempo para que o autismo aparecesse. E aí a janela, né, que traz a possibilidade de intervenção. Então, qual seria o papel do psicanalista? E, na verdade, todos os terapeutas. Ajudar os pais desse bebê a entrarem no ritmo dele, né? Que não é um ritmo programado filogeneticamente. Permitir também que respeitem a distância, que é crucial para esses bebês. Entender que, por exemplo, a dor é a dor que faz o bebê empurrar o corpo, do adulto, né, da mãe, e não uma rejeição a ela. Como é compreensivo que a mãe interprete quando seu bebê sistematicamente se joga para trás, quando ela o pega no colo. Desculpa, mas ela também diz que também podemos ajudar esses pais a acomodar, né, o corpo desses bebês, que só podem se comunicar, só podem entrar em relação com o adulto quando tem esse corpo totalmente organizado. Então, ela fala que várias publicações impactantes
mostraram que mesmo os bebês que se tornaram mais tarde autistas respondiam, por exemplo, nos primeiros meses, a um tipo de prosódia particular, que é a prosódia do manhãs, né? Então, ela diz, por quê que isso acontece? Então, uma mãe, por exemplo, se queixa que o seu bebê não responde para ela, ela vai ao pediatra. O bebê, então, está tranquilamente acomodado na mesa de exames e o pediatra, né, ou até o terapeuta, se dirige a ele com uma voz musical, despertada, né, em nós porque nós gostamos de bebês, caso contrário, não teríamos essa profissão. Então a gente diz: ai, você é tão lindo, não quer olhar para a mamãe? E o bebê não só olha, como sorri e interage com o pediatra, com o psicólogo, com o psicanalista. Então você tranquiliza a mãe. Você diz: nah, tá tudo bem, é coisa da tua cabeça, mãezinha. Porém, ela complementa: talvez você tenha atendido novamente essa criança, algumas dessas crianças com 2 anos, e com uma sintomatologia que não deixava mais dúvidas quanto ao autismo. E deve ter pensado, então, que a avaliação de risco nos primeiros meses era impossível ou desnecessária, né? O que as publicações científicas sobre a resposta à prosódia do manhês em bebês que se tornaram mais tarde autistas permitem compreender é que a voz, aquela que diz, ai, você é tão lindo, naquele momento ela era portadora da prosódia. E que naquele momento o corpo do bebê estava convenientemente acomodado para que ele pudesse responder. Então, para que a gente possa trabalhar com esses bebês, precisa haver uma abordagem transdisciplinar. O psicanalista intervém em paralelo a um especialista dos distúrbios sensório-motores do bebê, em paralelo ao, então, à TO, ao psicomotricista, né? Depois ao trabalho com a fono, mais adiante também com a psicopedagoga, enfim, a toda essa equipe transdisciplinar que vai entrar para sustentar vamos dizer assim, intervir nessas condições que são consideradas ao gastro, ao pediatra, né? Essas condições que são consideradas de risco. Então, a intervenção não é somente com o ambiente, mas é na maneira como o bebê recebe ajuda para diminuir esses fatores de risco, isso que eu dizia, né? O papel do terapeuta é, sobretudo, de reintroduzir prazer nessa relação pais-bebê. Prazer que não pôde se estabelecer devido às dificuldades do bebê para entrar em contato. Quando conseguimos reintroduzir o que chamamos jogos pulsionais de prazer entre o bebê e o seu entorno, podemos pensar até mesmo em modificações na expressão dos genes. O que nos permitiria tamanha audácia, ela diz. Bom, não temos ainda publicações científicas suficientes sobre isso. Mas ela vai usar também uma referência do Kandel, que é Prêmio Nobel de Medicina, quando diz que o prazer, uma experiência de prazer, vai ativar um sistema de regulação no cérebro, como a dopamina e a serotonina, o que libera um neurotransmissor, que por sua vez vai reforçar uma conexão sináptica e aumentar o número de conexões neurônicas. Caso o bebê sinta um grande prazer, essa lembrança pode então se imprimir de forma definitiva. Bom, isso tudo, vou passar um pouquinho mais aqui. Isso tudo também, a Lasnik vai trazer como pensamento, como contribuição, a partir, também dos estudos do Filippo Muratori, que via vídeos de bebês, de crianças que se tornaram autistas, e ele pediu os vídeos de bebê dessas crianças. E então, recorrendo ao que se chama vídeo feedback, o vídeo feedback, na verdade, para mostrar isso, né? Como esses bebês funcionavam como essas crianças que tiveram diagnóstico funcionavam como bebês. E o que que eles perceberam nesses vídeos? Que essas mães, por exemplo, eram mães extremamente afetivas, eram mães que tentavam uma ligação com a criança, com o bebê, mas o bebê não respondia. Então, que a mãe foi desinvestindo esse bebê e isso como um processo secundário, e não primário. Então, ela também vai dizer que há essa possibilidade de identificar desde os 4 meses de vida os riscos. Quando comparado
ao MCHAT aplicado aos 18 meses. Então, essa grade que hoje a gente trabalha para avaliar os movimentos gerais do bebê, ela não avalia só como ele responde quando é chamado, pois, por exemplo, vimos que em boas condições de acomodação corporal, um bebê é capaz de responder, mesmo os que mais tarde se tornaram autistas. Ela avalia a capacidade do bebê de se fazer olhar, escutar, chupar o dedinho, etc. Então, basicamente, a capacidade de provocar o outro. Bom, e aí, assim, finalizando aqui essas ideias iniciais, existem diferentes equipes no Brasil inteiro tentando, né, trabalhar com esses aspectos de risco, tentando mobilizar médicos, pediatras e outros profissionais para olharem para esses sinais de risco e, ao olharem, poderem intervir para que, quem sabe, a gente não perca tanto tempo. Trouxe, assim, linhas gerais e deixo as gurias agora comentando. Ou vocês perguntem também, querem fazer um comentário, alguma Eu estava pergunta. tentando ver algum vídeo aqui que seja livre, assim, com relação aos movimentos gerais, né, para vocês também terem uma ideia do que seriam esses movimentos gerais. Até achei, acho que eu posso passar. Mas o que que eu acho importante falar, eu sei que a maioria que está aqui é psi, né, mas assim, nós da Fono sabermos sobre essa importância desses vídeos tão precoces, porque para nós chegam crianças maiores, né? Sempre chegam crianças maiores, mas para a gente poder também entender como é que era essa criança quando bebê, isso também faz é, sentido depois na prática, para a gente entender muitos comportamentos que essa criança tem, muitos comportamentos que os pais relatam, e muitos chegam também para a gente sem um diagnóstico. Chegam com 2 anos, 2 anos e meio, e na dúvida a gente sempre pede esses vídeos caseiros. E lá, revendo esses vídeos caseiros de quando bebês, ah, fica mais claro também saber, né? Se é um transtorno do espectro, se é um atraso de linguagem, se é um transtorno de linguagem. Então, estudar os bebês não é só para quem atende bebê, porque nós não atendemos bebê ainda, né? Nós da Fono. O pessoal da Psico agora tem recebido os bebês lá na Horizontes e a gente estuda todos juntos. Mas também começa a fazer sentido quando a gente vai atuar com essas crianças que são tão regressivas, né? Então, tem coisas que a gente também precisa olhar um pouquinho para trás para poder fazer a intervenção clínica. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui o vídeo dos movimentos gerais. A gente já Eu tinha visto em gostaria algum. só de comentar Renata, enquanto a Manu. Oi, Mayara, tu ia falar? oi, você teria como vocês falar um pouquinho o que que é transdisciplinar aqui para os alunos e falar dos movimentos gerais também, perfeito, Manuela. Tá bem. Então, antes das gurias falarem, gostaria só de dizer que a Renata estava certa quando ela disse que eu fiquei chocada com a informação do bebê, quando ela comenta. Porque eu fiquei pensando, a comunicação do bebê no início se dá através do choro, né? Então, isso é um sinal importante, assim, um bebê muito choroso, ele está dizendo alguma coisa, né? Ele está dizendo de algum desconforto. E fiquei impressionada, Renata, com o teu comentário, né, sobre essa criança que não dorme, porque isso é um sinal ele está dizendo tem alguma coisa errada. Essa é uma pergunta que a gente se faz o tempo inteiro. Quando chega uma criança, um bebê, né, muito pequeno para intervenção, a primeira pergunta que a gente se faz é o que está acontecendo que está impedindo esse bebê de entrar na relação com seu cuidador, né? E a gente fica muito atento ao sono, né? Se o bebê está dormindo, se está dormindo demais ou se não está dormindo, e esse choro que não, né? Que não se entende, assim, porque no início a mãe vai tentando fazer uma leitura do bebê, do que ele está
querendo, né? Então, assim, é interessante como um médico não leva em consideração isso, né? A questão do sono, uma criança que não dorme, ou uma criança que chora demais. Ou, enfim, não dá trabalho, né? Porque a criança quietinha também é preocupante. O bebê que dorme muito, enfim. A Manu fala da transdisciplinaridade, Manu? Ou tu pode falar, ou a Ana, eu acho que a gente. Porque, na verdade, assim, eu acho que tem três conceitos, né? Multidisciplinar, transdisciplinar né? E interdisciplinar. O que que eu entendo? Eu acho que o multidisciplinar é quando tem várias pessoas de várias áreas, né, atuando no mesmo local. Transdisciplinar, acho que é quando a gente consegue é, conversar, Circular, né? né? O conhecimento ele circula. As nossas reuniões, o nosso grupo ele é composto por fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicanalistas, psicólogos. Então a gente faz a discussão, né? E a gente compreende de certa forma quando a Renata traz os conceitos da psicanálise, quando a Ana traz as questões escolares. A gente não atua na outra profissão, mas a gente compreende, a gente é capaz de. É um olhar diferente. Eu fiz assim porque eu acho que é isso, né? É um conhecimento que se interrelaciona, enfim. Eu acho que é muito mais para. Vou dar um exemplo de como é que funciona, que eu acho que como é que funciona mais ou menos, né? Digamos, a Ana Paula que atua na parte escolar, né? Faz o encaminhamento da escola para fono, de uma criança que tem um atraso de fala. É a queixa, né? É a queixa sempre principal. Vem aquela família, eu acolho a família e eu vejo que, bom, não é só um atraso de fala, que tem outras questões que envolvem. E nós, numa reunião de equipe, a gente acaba discutindo sobre essa determinada criança, mostra vídeos, enfim. E a partir dali a gente vai pensando como é que eu, como fono, posso ajudar. É, a psicanálise vai me ajudando a entender todo aquele contexto familiar, aquelas queixas. A escola vem me trazendo as dificuldades. Então a gente faz o acolhimento, digamos, um exemplo específico assim da fono, e depois a gente vai fazendo os encaminhamentos que se fazem necessário, né? Mas a gente não quer que chegue só com questões de fala. Acho que agora tem os bebês chegando, né? A Renata tem recebido bastante bebês. E quem atende é o pessoal da psico, né? A Ana Paula, com toda a questão da psicopedagogia, vai dando esse respaldo também para a gente com as questões escolares, com o que acontece na escola com aquela criança. Nós da Fono fazendo as nossas observações fonoaudiológicas. A Lasnik sempre diz para gente que qualquer profissional é habilitado a fazer uma criança falar. Quando ela falou isso a primeira vez para mim, eu confesso que eu fiquei meio chocada, assim, como assim, né? Eu sou fono, como assim qualquer qualquer profissional? Mas é verdade, né? Não precisa ser um fonoaudiólogo. E na França, na verdade, o fono vai ser um dos últimos a atuar de fato, né? Quem atua nesses primeiros momentos é a Sensório psicanálise, motricista. a sensório-motricista, né? A psico, né? Com a intervenção da psicanálise, a fono vai vir depois, a psicopedagogia vai vir depois. Então, Eu acho que acho não. que só para contribuir, assim, e a gente também vai, cada um dentro da sua área, fazendo exatamente isso, né? Podendo trazer elementos da sua área para este caso. Então, e isso ajuda para que a gente também possa fazer uma leitura, que eu acredito ser muito importante, inclusive para fazer os bons encaminhamentos, né? Porque eu poder entender um pouquinho das questões da fono, eu consigo perceber a necessidade daquela criança de ter uma intervenção com a fono ou com a psicóloga. Por quê? Porque senão daqui a um pouquinho a gente fica olhando só, no meu caso, para as questões de aprendizagem e não tenho este olhar. Então, quando a gente faz essas trocas nos nossos encontros para estudar os casos, enfim, faz com que a gente também possa fazer os bons encaminhamentos, né? Entendendo que
bom, estou vendo que essa criança nesse momento está precisando disso. Mas eu também penso que com o tempo a gente também foi amadurecendo uma série de questões, e uma delas é que hoje a gente também entende que não basta. Que a Ana tá travando? Acho que a Ana caiu, não Uhum. aparece, não? Não sei, pois é. Ficou aberto. O som tá. Não tá com o microfonezinho aberto. Ai, fechado, mas a câmera tá. Acho que caiu. Bom, quando ela voltar, ela segue. Eu tenho um materialzinho aqui que fala um pouco dos movimentos gerais. Esse estudo, vou compartilhar rapidinho com vocês para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando. Essa avaliação dos movimentos gerais, ela é um trabalho das TOs, das terapeutas ocupacionais. Eu não sei se aí no grupo que está nos assistindo hoje tem alguém, né, desta formação. Hoje o trabalho com a TO é extremamente importante para trabalhar essa organização do corpo e a integração sensorial. E o estudo dos movimentos gerais, ele tomou assim uma grande proporção com o Prestel, né, que foi um pesquisador que trabalhava com crianças com paralisia cerebral, começou trabalhando com crianças com paralisia cerebral. E ele começou a notar, e dali vieram muitos estudos, e muita gente estuda ele depois, então, alguém botou que está formando em TO. Bem-vindo, bem-vinda, porque a gente está precisando. Quiser vir trabalhar em Porto Alegre, não sei que, eu não sei de onde é a pessoa, queremos uma TO na nossa equipe. Mas o que acontece? A partir disso, eles começaram a ver que e avaliar esses bebês no sentido de conforme os movimentos, isso ia dar determinados atrasos, né, no desenvolvimento. Claro, partiam de bebês que tinham tido, como eu disse, alguma questão. Ai, deu um sinalzinho da minha bateria aqui. Alguma questão neurológica, assim, né, no parto, enfim. Então, eu vou compartilhar com vocês para dar uma ideia. é, São aspectos que a gente estuda, mas a gente vai aprendendo a olhar também, mas a avaliação deve ser né, de uma TO. Algumas algumas fisioterapeutas também trabalham com esse aspecto, mas seria mais uma avaliação da TO, e como as gurias estavam dizendo, a gente aprende, vai olhando para aprender para aprimorar o nosso olhar, não com o sentido de avaliar realmente a criança, né? Eu voltei, desculpa, eu caí. Então, Só fala para aí, Ana, enquanto eu ligo a minha bateria aqui, que eu vou. que eu estava trazendo assim nessa questão de amadurecimento, o que que eu ia trazer? Que hoje, muitas vezes, e a gente vê isso claramente, as famílias vão ao neuro, enfim, né? E acabam saindo com uma receita de bolo de todos os atendimentos que aquela criança precisa naquele momento. Né? E às vezes são inúmeros os atendimentos que a gente sabe que nem a família dá conta, né? Nem financeiramente, nem de tempo, inclusive. E o que que a gente vem, né, dentro dos estudos também trazendo e pensando muito. Daqui um pouquinho, a intervenção que a criança precisa naquele momento é uma. Vamos lá, precisa ir para uma integração sensorial, poder organizar alguns aspectos para depois ela ir para fono, porque às vezes intervir ao mesmo tempo numa criança que ainda tem N dificuldades, e uma delas é de que está construindo a capacidade, inclusive, de filtrar todas essas informações. Se é uma criança que tem questões sensoriais bem significativas, ela ser bombardeada com inúmeros atendimentos e horas de atendimento, nem sempre vai ser o bom resultado. Tanto que muitas vezes as famílias dizem assim: bah, depois que a gente tirou férias, parece que a gente voltou e deu um estralo, né? Mas na realidade, não. É que também a gente acaba bombardeando tanto essa criança que não está preparada para receber tantos estímulos e tanto trabalho sensorial ali que vai
literalmente enchendo, né? A gente até às vezes usa essa expressão, vai transbordando, que a gente precisa esvaziar um pouquinho também. Então, a gente também vem discutindo isso. Então, tem horas o que que a gente fala? Não, para tudo. Talvez nesse primeiro momento, quem precisa intervir é este profissional para organizar esse corpo, para organizar as questões que estão mais em evidência, para depois a gente ir encaminhando para os demais. E eu acho que isso que até a Manuela falou, né, que na Europa é um pouco diferente esses encaminhamentos, a gente vê que tem muito mais resultado do que aquela criança que passa horas e horas sendo bombardeada literalmente por N estímulos quando ela não está pronta para receber todos eles. Então, assim, essa organização também a gente hoje vem observando que faz diferença. Então, a gente vai incluindo, né, dentro do que vai se percebendo. Daqui um pouquinho é um profissional que se retira porque não está precisando tanto naquele momento, e aí temos um outro profissional que vai ingressar nesse caso, que é um profissional que naquele momento a criança está necessitando mais. Então, isso também é importante, né? Saber a hora de sair e a hora de retornar ou a hora de ingressar nesse caso, né? Então, isso também é um trabalho que a gente vai fazendo transdisciplinar, né? Que é poder estar avaliando a todo momento o que que essa criança está precisando neste momento, né? Para as TOs que tem aqui, tem uma que está se formando e já tem uma TO, a gente faz uma supervisão com a Pessia Grillwalk. Briwak, que é uma TO que dá aula na formação do Bobat, ela é de São Paulo, a gente faz supervisão mensal com ela, e a gente aprende, assim, coisas maravilhosas, né, que nos ajudam na prática clínica. Às vezes é uma postura, às vezes é algo, assim, que vai nos ajudar para que, bom, a gente possa intervir em algumas questões de aprendizagem, como a Ana Paula faz, né, um sentar diferente, isso tudo faz toda a diferença no atendimento clínico. Então, estão convidados, quem quiser participar. Sim, a gente tem o grupo às quartas, segunda, primeira quarta-feira do mês e terceira quarta-feira do mês, né? Que é um grupo onde a gente traz convidados, a gente lê textos, tudo dentro do tema do TEA. E na quarta-feira do mês, essa supervisão com a Pécia que nos ensina muita coisa, não só o trabalho com bebês, eu acho que é importante, né? Mas a gente leva muitas dúvidas na condução de algumas questões das crianças maiores, com estereotipia, com, por exemplo, questões com sensoriais, né? Com areia, com barulhos, com banho, e a gente vai ali discutindo e vão surgindo dicas super importantes, assim, que a gente vai também trabalhando com as famílias, né? Bom, deixa eu Sim, trazer um pouquinho, então. a Cíntia ali perguntou se fisioterapeuta pode participar. Na realidade, qualquer profissional pode participar, né, dos grupos. Qualquer profissional pode participar. Uhum. É que tem dentro da TO, tem essa especialização no método AIRES, né? Que é um método hoje bastante recomendado no Brasil. É que essa especialização parece que é só do terapeuta ocupacional. Mas aí, para intervenção, para quem vai trabalhar com isso no consultório. Nosso caso lá, né, aqui da Horizonte, são grupos de estudo. Então, eles estão abertos a qualquer interessado, qualquer pessoa que trabalhe ou queira trabalhar com bebês de risco ou com avaliação de bebês e crianças já com diagnóstico. Vou trazer então um pouquinho aqui essas questões sobre o corpo, né, e as gurias podem ir explicando também. Então, o que que se sabe? Que os bebês eles fazem movimentos espontâneos desde o período pré-natal, desde o útero. Vários estudos indicam que um padrão atípico de movimento corporal durante a infância poderia ser utilizado como um biomarcador precoce dos transtornos do espectro do autismo. As características do movimento corporal foram quantificadas por um sistema de marcadores recentemente desenvolvido de análise do movimento corporal infantil. A análise de regressão logística revelou que o risco de TEA aos 18 meses está associado ao padrão de movimentação espontânea na fase neonatal.
Essas descobertas levantam a possibilidade de que os primeiros sinais de risco de TEA possam surgir numa fase do desenvolvimento muito mais cedo do que se pensava anteriormente. Foi o que eu disse para vocês. Então, a intervenção precoce é agora considerada a estratégia central do tratamento para transtornos do espectro do autismo. Assim, é de importância clínica significativa estabelecer uma ferramenta de triagem para a detecção precoce de TEA em bebês. Bebês com alto risco de TEA aos 18 meses de idade exibiram padrões de movimento corporal menos rítmicos e mais fracos aos 4 meses de idade do que bebês de baixo risco. Depois a Manuela daí mostra o vídeo, vocês vão entender. Revelamos que os sinais de risco de TEA poderiam ser detectados, então, já aos 4 meses após o nascimento, concentrando-nos nos movimentos corporais espontâneos do bebê. Também está bem estabelecido que bebês com risco de autismo têm, mais frequentemente, um repertório pobre de movimentos gerais espontâneos e ausência de fidget movements, que são movimentos, na tradução seriam movimentos desassossegados, movimentos não espontâneos, né? E esses, então, seriam movimentos avaliados antes dos 5 meses de idade. Os general movements, são movimentos espontâneos que se desenvolvem no feto humano a partir. Essa crase não tem, tá errado. A partir da 9ª semana de idade pós-menstrual, né? Então, a partir, da 9ª semana de gestação, e continuam até o início dos movimentos voluntários, no quarto, quinto mês pós-termo. Eles envolvem o corpo todo numa sequência de movimentos variados, complexos, não previsíveis, de braços, pernas, tronco e cabeça, com gradual início e término, variação de força, velocidade e intensidade, e uma rotação ao longo do eixo do tronco, favorecendo uma variação na direção. A gente nota, assim, bebês típicos, eles têm movimentos redondinhos, arredondados, sincronizados. Essas atipicidades dos movimentos que a gente fala, é um bebê que está assim, um braço para cá, outro para lá, que está com o pescoço assim, que não consegue enrolar o quadril e trazer as perninhas na altura do abdômen. Então, a gente tem observado, visto muitos vídeos de bebês, onde isso fica muito claro. Ao mesmo tempo, vendo vídeos de bebês típicos, onde também a gente consegue ver todo esse movimento que é assim, é como se fosse uma dança, né? Ele é sincronizado, ele tem graça, ele é gracioso. Ao passo que esses outros bebês que vão ser considerados de risco são movimentos bruscos, são movimentos sem sincronia, são poucos movimentos, são bebês paradinhos, né? Tem uma série de questões aí. Vamos ver se depois no vídeo que a Manu vai compartilhar a gente consegue ter isso mais claro. Então, a gente tem os writing movements, que ocorre desde as 40 semanas até 2 meses de idade, e ele mostra amplitude e velocidade dos movimentos e que variam entre pequena e moderada. Os movimentos podem ter uma forma elíptica, como se fossem movimentos de qualidade contorcidos. Ai, passei demais. Peraí. Qual que era esse? Não, isso aqui é outra coisa. Não. Uh-uh. Peraí, gente, que eu vou achar. Aqui, tá. Depois, os fidget movements. São movimentos circulares de amplitude pequena. Tem uma velocidade moderada, tem uma aceleração variável do pescoço, tronco e membros em todas as direções. Eles têm uma organização temporal, esses movimentos. A qualidade dos general movements, a qualidade é modificada, né? Tá errado aqui. Quando o sistema nervoso ele é lesionado. Então, eles perdem o caráter complexo, fluente e variável e se manifestam por um repertório pobre, por movimentos que são chamados cramped synchronized movements, que parecem umas cãibras, assim, né, como é que a gente chama? Uns sobressaltos, Espasmo. espasmos. Os chaotic general movements, movimentos caóticos,
E também esses fidget movements podem estar atípicos, ausentes ou anormais, tá? Os cramped synchronized e os writing movements são movimentos sem suavidade nem fluência, parecem movimentos rígidos. O músculo do tronco e membros, os músculos se contraem e relaxam quase simultaneamente. Caso isso persista, há risco que o bebê evolua com uma condição anormal de desenvolvimento, então pode ser uma paralisia cerebral e outros problemas, problemas comportamentais e problemas relacionais, que impedem o contato adequado entre o cuidador e o bebê. Tá aqui, né, a nossa questão. Os chaotic movements, movimentos amplos e bruscos com velocidade acelerada dos membros. Tem uma ordem caótica, sem fluência ou suavidade. Só para vocês entenderem um pouquinho, porque não é a nossa especialidade aqui, mas para dar uma ideia do que a gente vai falar, né? Assim, do que a gente vai observar. Peraí que eu passei, acho que alguns. Aqui. Em relação a padrões posturais, o bebê pode apresentar o reflexo tônico cervical persistente, padrões de movimentos dos dedos invariáveis, dedos fletidos, espalhados ou estendidos. A ausência de posturas variáveis dos dedos é associado com pobre percepção visoespacial e maior dificuldade na idade escolar. Dedinhos dos bebês que são assim, né, em garra, né? Então, já tem pesquisas que associam esses dedinhos assim em garra a dificuldades visoespaciais, a percepção visoespacial e a problemas escolares. Vejam que interessante, né? Coisa que pode se detectar aos 4 meses, que a gente poderia evitar de uma criança chegar nos 7 anos, 6 anos, sofrer, né? Com as dificuldades escolares. Então, a Genevieve Hag, que era uma psicanalista, faleceu agora há uns 2 anos, ela já havia percebido a aparência desses movimentos finos dos dedos, por exemplo. E no artigo dela, intitulado Teatro das Mãos, ela descreve um pequeno movimento rotativo, entrelaçamento dos dedos do bebê, que parecem fasciná-lo e que ocupam a sua atenção. Quando o bebezinho traz assim a mãozinha e ele explora e olha, e vem a outra mãozinha, e daqui um pouco ele junta as duas, né? Esses pequenos movimentos inquietos estão presentes especialmente nas extremidades, assim como as mãos. Quando são observados pelo próprio bebê, pela sensação, pelo movimento e o olhar em suas próprias mãos, permite-lhe uma elaboração psíquica. Esses movimentos conferem às habilidades motoras um caráter fluido e harmonioso, quando de fora a gente está observando esse bebê. Mas se nos colocarmos no lugar do bebê que observa seu próprio corpo, quando esses movimentos inquietos estão presentes, o bebê recebe uma qualidade totalmente nova de informação. Então, assim, isso é para dar uma ideia que todo esse corpinho, conforme ele está organizado ou desorganizado, o bebê vai estar percebendo isso, né? Vai estar registrando isso também dentro dele, tá? Não vou me estender aqui, porque, na verdade, isso aqui é uma aula sobre a questão do corpo e disso que a gente está falando dos movimentos gerais nos casos de déficit de atenção e hiperatividade. É outro trabalho aí que eu fiz aí para contemplar essa questão também. Dá para entender, assim, ter uma vaga noção do que são os movimentos gerais? Manuela, tem o vídeo para É, mostrar? tenho. Eu vou mostrar o vídeo primeiro do que é esperado, depois eu achei um outro do que não é esperado. Eu não estou vendo vocês, tá? Então me sinalizem qualquer coisa. Ah, não tem som? Não. Ah, tem. Mas não tem. This Tá. new type of general movement, the so-called fidgety movements, is best seen as small circular movements, particularly in the wrist and in the neck. They are superimposed on different kinds of gross movements, such as kicking and gross arm movements. Even when the infant is at rest, fidgety movements may continue, and I draw your attention now to the right wrist, which shows most clearly these small circular movements. In this infant,
fidgety movements are not yet fully developed. Therefore, a score of plus is given. Eu vou botar de novo. Observem os movimentos do bebê, né? Como é que ele mexe as perninhas, como é que ele mexe os For these braços, type of general movements, a the so-called fidgety cabeça. movement, is best seen as small circular movements, particularly in the wrist and in the neck. They are superimposed on different kinds of gross movements, such as kicking and gross arm movements. Even when the infant is at rest, fidgety movements may continue, and I draw your attention now to the right wrist, which shows most clearly these small circular movements. In this infant, fidgety movements are not yet fully developed. Therefore, a score of plus is given. Então, ele traz uma perninha, depois traz a outra, depois volta a trazer a primeira perninha, né? Ele, Abre os ele dedinhos. In the é, wrist. They ele are traz para a superimposed on barriga, different né? Às vezes kinds of ele gross traz, ó, movements, such as Aham. kicking and gross arm movements. Even when the infant is at rest, fidgety movements may continue, and I draw your attention now to the right wrist, which shows most clearly these small circular movements. In this infant, fidgety movements are not yet fully developed. Therefore, a score of plus is given. agora eu vou mostrar um que tem os movimentos alterados. Deixa eu botar mais. The characteristic picture of cramped synchronized general movements can be clearly seen in this case. Legs and arms contract almost simultaneously. A few seconds after onset of each movement, the infant starts crying, which is a characteristic feature in these infants. Então, esse tá espalhado, né? Ou ele tá com E um buco na braço garganta? para um Veja lado o e o que outro essa para o doutora disse. outro, Deu. né? Ele tá mais espalhado, ele tá com o braço para um lado, ou ele se estica que nem como é que é? No polichinelo, né? São movimentos mais pobres, são mais lentos, apresentam menos movimentos. Alguém escreveu alguma coisa, não consegui ler. A colega falou. Deixa eu Eu só dei. complementar, Renata, para dar uma ideia, assim, é, essa observação da movimentação do bebê é para nos dar uma ideia de como esse sistema nervoso central ele está se organizando, porque no início o bebê é puro reflexo, né? Os movimentos ali, os movimentos que ele vai fazendo são movimentos reflexos que tem que dar espaço para um movimento coordenado. Então, isso tudo vai acontecendo ao longo do primeiro trimestre, segundo trimestre, tem etapas que que o bebê vai, né, ele vai se organizando, né, o sistema nervoso central vai dando lugar, né, o reflexo vai saindo e vai entrando um movimento coordenado e intencional. Então, a observação dessa movimentação vai nos dar uma informação de como isso está acontecendo, né, como esse sistema que é sincronizado e sofisticado está se organizando, né? Então, aí tem uma análise da qualidade desses movimentos, se são harmônicos ou não, né? Então, isso que a Renata falou do arredondamento, é importante que o bebê faça isso, né? Porque isso vai nos dizer da integridade e da associação de hemisfério, né? E isso tudo precisa acontecer. Então, é através dessa análise, da observação dos movimentos do bebê que se faz uma inferência se esse sistema está se organizando da melhor forma, né? Porque depois os problemas aparecem lá na frente, mas a gente pode intervir logo, né? O quanto antes,
para ajudar, para entender, e é sempre aquela pergunta: o que está interferindo, né? O que está por trás dessa dificuldade, enfim. Então, os movimentos gerais são movimentos sincronizados, harmônicos e, como a Pessia diz, bonitos, né? Que a gente observa. E aí, quando não acontece, né? Quem faz quem faz a avaliação, quem se A habilita a intervenção. fazer e trabalhar nos transtornos do movimento é o pessoal do corpo, né? A gente acompanha, a gente observa, mas tem fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que fazem a formação e aí treinam esse olhar, né? Porque a gente olhando aqueles bebês, a gente não sabe se está normal ou se não está normal, né? A gente precisa ter uma referência do que é o movimento adequado para saber o que não está adequado ali. É muito sutil às vezes, E né? nos, Mas depois a gente. Jaque, a extensão da cabeça, né? Ele tá com a cabecinha virada para um lado só, os membros estão muito estendidos, então tem uma diferença Uhum, primeiro. E muitas vezes vão olhar, por exemplo, é um bebê que está mamando e aí não está olhando para a mãe, né? uhum, A uhum, gente consegue ver que tem uma questão corporal ali que impede ele. uhum, Daqui a pouquinho vai uhum, botar ele para um lado, só que ele consegue estender somente para o outro. uhum, Então, tudo isso vai interferir em todo o processo de desenvolvimento dele também, né? uhum. Se o pessoal quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vamos lá. O que vocês acham? O que que ficaram pensando aí? Faz algum sentido? Não faz sentido? Eu acho que é importante a gente saber sobre esses movimentos e sobre tudo isso, porque na hora que a gente precisa estar com a criança, tentar uma relação com a criança, acomodar essa criança, eu e a Jaque e a Josiane Vaz, que é uma psicóloga que trabalha na Horizontes, o ano passado, antes da enchente ali, uma semana antes da enchente, nós fizemos um curso em Caxias com a Raquel Cassel, que ela também já estudou com a Lasnik e ela veio falar sobre a integração sensorial do Boulanger, né? Que é ele é físico, na verdade, e ele foi estudando a questão dos movimentos, né, de movimentos, já que pode me ajudar melhor a falar assim sobre quem era de fato ele, mas ele tem uma história que não era sobre as questões motoras nem sensoriais. Mas depois ele foi estudando isso e ele ensinou, na verdade, algumas técnicas assim que a gente pode estar usando em qualquer ambiente terapêutico. Sei lá, uma tábua no chão que pode ressonar e fazer a criança se organizar melhor, um pano atrás fazendo pano de fundo para essa criança sentar melhor. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com as outras áreas para a gente poder fazer o nosso trabalho de fono, de psi, né? Então, por isso que é Uhum, importante saber sobre o corpo. uhum. Maiara pode falar. Meninas, aqui surgiu uma pergunta que pedindo do que é esse prevenir o autismo. Vocês têm como falar um pouquinho? Então, não sei. Os gurias querem falar? Acho que pode falar, mas eu não sei se é prevenir a palavra certa, né? Talvez a palavra não seja prevenir, né? Eu acho que tudo isso que a gente vai trazer, e é bem isso, assim, né? São bebês que nos mostram que tem risco de desenvolvimento. Talvez não seja nem para TEA,
como a Renata estava falando ali das questões de movimento corpo, enfim, daqui a pouquinho, dependendo das intervenções que são realizadas a tempo, né, ou em tempo, a gente consegue minimizar, inclusive, mesmo a criança tendo aí uma predisposição para um déficit de atenção e hiperatividade, é um corpo que a gente consegue fazer uma intervenção antes e minimizar muitas vezes esses sintomas, isso que vai aparecer lá na frente, né? Então, assim, e aí eu trago para vocês até um exemplo assim de a gente poderia trazer inúmeros exemplos, né? Mas pensando diretamente nisso e mais relacionado ao corpo, e a gente que trabalha com as aprendizagens diretamente sabe que toda aprendizagem vem por experiências corporais, né? Mas a gente pode pensar, nós tivemos uma situação, enfim, né? Também nós trabalhamos diretamente em escola de educação infantil. E nós tivemos uma situação de um menino que estava, assim, com 1 ano de idade, extremamente ativo, menos de 1 ano, perdão, acho que com 7 meses, extremamente ativo, mas extremamente ativo, assim, ele já queria sair correndo, ele não queria nem caminhar, ele queria correr, né? Inclusive, a gente levou ele para o nosso grupo, quando a própria Lasnik disse assim, parem, né? Peçam para a família não incentivar, deixa ele com o tempo dele, porque daqui um pouquinho, quando a gente pega a criança para levantar ela, nós adultos, né? Ah, ele que quer, será que realmente é a criança? Porque se for ela, ele vai se desafiar segurando no móvel, ele vai se desafiar de outras formas. Às vezes, nós adultos também fazemos esse movimento, inclusive de sentar o bebê. E às vezes o bebê não está pronto para isso. Então a gente também vai ultrapassando algumas fases, que é que nem a Renata falou ali, né? 4 meses. Quando a mãe disse hoje para nós que com 4 meses o bebê estava engatinhando, talvez se ela soubesse um pouco mais, ela não teria permitido esse engatinhar com 4 meses quando ela não estava preparada com o corpo para fazer isso, né? Então, o que que a gente fez? A gente conversou com a família e a gente foi diminuindo, né? De trazer, de incentivar, porque ele estava achando lindo que com 7 meses ele já queria caminhar. E é engraçado, porque se a gente for a pensar, geralmente, até na família, enfim, sempre vem, ai, maravilhoso, já caminhou com 7 meses, né? Hoje a gente sabe que caminhar com 7 meses não é um bom sinal, não significa que a criança é ótima. Muitas vezes ela deixou de vivenciar o corpo dela e desafiar o corpo dela e construir o corpo dela de outra forma. Então, quando a gente consegue olhar para isso e organizar isso, nós diminuímos as possibilidades de termos algo mais, digamos assim, intenso depois, né? Uma criança que não vai sentar para conseguir se alfabetizar, uma criança que não consegue parar para comer, porque ela não consegue botar aquele corpo, organizar aquele corpo para fazer a refeição. Então, são coisas do próprio dia a dia que a gente consegue ir minimizando quando a gente vai tratando disso, né? Vai fazendo as intervenções necessárias. Então, não sei se é a gente eliminar, mas a gente já sabe que a gente diminui muito os sintomas que vão aparecer mais tarde, né? E que talvez fiquem até invisível aos olhos quando a intervenção é feita de forma adequada, né? Tanto que a gente vem falando, a gente sabe que, e hoje nós temos muito, né, o discurso, e eu digo para vocês, penso eu, né, que às vezes a gente traduz também as coisas de forma inadequada, que é quando a gente diz que a criança, que a gente precisa respeitar o tempo da criança, né? E sim, eu acho que a gente precisa respeitar o tempo da criança, mas a gente não pode esquecer que o tempo também tem tempo com essa ideia de que é assim mesmo, que é o que essa mãe, né, da menina de 1 ano e 7 meses ouviu. Não, essa agitação é normal da idade. Sim, a gente sabe que nessa idade existe uma movimentação corporal muito maior, eles estão explorando o mundo, mas a gente também precisa ver qual é a intensidade e a frequência disso.
Em que potência está esse movimento todo, né? Uma criança que não dorme, é terror noturno, ok, mas em que não pode uma criança 1 ano e 7 meses não dormir uma noite inteira em nenhum momento, acordar por diversas vezes. Então, a gente precisa também olhar para esse tempo, né? Porque senão a gente também vai deixando passar e as coisas tendem a aumentar. Dentro do estudo, hoje a gente vem recebendo, né? Eu, em especial, hoje recebo muito adolescente, e em especial as meninas estão chegando, né? Então, assim, atualmente, eu já tive agora, recentemente, 3 casos com 17, 18 anos que tiveram diagnóstico agora. E que a gente vai olhar os vídeos ou vai olhar a história desses jovens e que tudo isso já estava lá, mas que não teve intervenção nenhuma porque não foi percebido, né? Tava lá, mas a gente estava respeitando o tempo. Tava lá, mas é assim mesmo porque é o jeito dele ou dela, né? E aí entram na adolescência num sofrimento muito grande porque não conseguem se relacionar e tu vai olhar, é um corpo também todo desorganizado, não conseguem subir a escada, né? Tem dificuldade de fazer um esporte, não conseguem se relacionar com o outro. Então, tudo isso a gente também vem além de conseguirmos ver os aspectos dos bebês que a gente estuda, a gente vai olhar isso também lá no finalzinho, né? O que que acontece quando essas intervenções também não acontecem, né? Tem alguns comentários aqui, eu vou dar uma lida. Dá uma lidinha enquanto eu vou falar, então. Ahn, é, sobre essa questão da prevenção, né? Então, vamos lá. O que a gente tentou trazer aqui para vocês? O autismo, na verdade, assim, não se sabe causas, né? E nem existe. Assim, existem algumas hipóteses sobre as causas, obviamente, uma delas é genética, mas também não tem nenhum exame que detecte a pessoa é autista, certo? Então, na verdade, a gente pode hoje falar, pode ser que daqui a um tempo isso se modifique, mas hoje a gente pode falar de fatores de risco, porque ele é, vamos lá, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele é um transtorno que precisa de tempo para se desenvolver. Neurodesenvolvimento diz isso, né? Transtorno que leva um tempo para se desenvolver. Logo, a ideia é essa. Bom, se ele leva um tempo para se desenvolver, que é aquela ideia dos 3 tempos que a Dawson fala, a gente teria como intervir quando começam a aparecer esses sinais de risco, né? Claro, levando em consideração as janelas, né, neurológicas, enfim, uma série de questões aí do próprio desenvolvimento neurológico, mas ele precisa de um tempo para acontecer. Se a gente pode intervir o quanto antes, talvez a gente consiga, né, não sei se exatamente evitar um diagnóstico, mas pelo menos minimizar esses sintomas. Quem sabe evitar um diagnóstico. O que acontece hoje? Os trabalhos, as pesquisas, eles já são vastos, mas ainda não tem um impacto científico, não tem uma quantidade a ponto de ter um impacto científico para poder dizer realmente pode evitar, né? A gente precisa ainda atender muito, trabalhar muito, estudar muito para justamente poder documentar também muito esse atendimento dos bebês aí para que se chegue talvez a essa hipótese. Renata, queria só Hum. contribuir. Antes a gente falava em intervenção precoce, né? E atualmente se fala a intervenção ela é precocíssima, porque é para, né, para intervir para que não apareça, que é o que a Renata estava dizendo, né? E é importante a gente lembrar que o autismo ele é multifatorial, então também precisa se levar em consideração tudo isso, se está associado a uma síndrome ou não, né? Então tudo isso interfere no desenvolvimento. Então, o que antes a gente falava em precoce, hoje é precocíssimo,
porque se observando o bebê desde pequeno e percebendo que tem algo ali, né, a gente intervém. E na intervenção precoce ou precocíssima, é um terapeuta responsável, né? Que era o que a gente estava dizendo aqui. Não é todo mundo que vai atuar com aquele bebê. Então, é um terapeuta responsável que aí observa e vai fazendo os encaminhamentos necessários, né? Não sei Sim. se. Meninas, acho que. Peraí, pronto. Se vocês têm como falar um pouquinho, acho que a Lasnik vem trazer um pouquinho bem isso, né? Das suas pesquisas com o grupo transdisciplinar e a eficácia, né, dos atendimentos e dos casos, assim, se você tem como falar um Então, pouquinho. ela, Que exatamente, é um ela pouquinho vai do que para. ela está vindo para cá agora também falar, né? Nesse último livro dela, que fala Sim, sobre a questão da epigenética. exatamente, ela vai trabalhar em cima dessa ideia da genética, do fator de risco, né, da genética como um fator de risco, mas da possibilidade de intervenção, que seria a epigenética, essa possibilidade de se intervir no ambiente, né? E se intervir como? Bom, através disso tudo que a gente falou, através das abordagens ou da abordagem transdisciplinar, cada profissional entrando, como a Ana também disse, no momento adequado para trabalhar com aquele bebê. E quem teve a oportunidade de assisti-la outra vez, Mayara esteve aqui em Porto Alegre, né? É muito rico, porque a Lasnik, e a gente é fã dela, assim, mas vou confessar que é o meu fã-clube. Ela é uma mulher de quase 80 anos, que tem uma vitalidade, é meio reclamoninha, assim, né? Isso tudo bem, mas isso fica aqui nos bastidores, eu conto para vocês. Porque a tela, porque isso, mas tudo bem. Tem lá suas manias, vamos dizer assim. Mas o que que acontece? Uma mulher de quase 80 anos, com uma vitalidade, com uma potência, com um interesse por aprender, por estudar, por saber, por dividir. Eu acho que ela é muito generosa em dividir tudo isso. Uma pessoa que não para de estar pesquisando, de fazendo interlocuções, uma psicanalista de carteirinha, digamos assim, foi paciente do Lacan, né? Esteve então naquele ambiente todo mítico para quem é psicanalista. Imagina ter deitado no divã do Lacan, mas não é por isso que ela não circula por outras áreas, por outras ciências. Ela dialoga com neurologistas, com psiquiatras, com intervenção comportamental. Quer dizer, ela vai se abastecer naquilo onde ela achar que tem substrato para ela, né, poder trabalhar. Então, e ela traz, assim, dessa vitalidade toda dela, ela mostra tudo isso através de caso clínico. Então, as sessões são filmadas, as sessões são debatidas, e é isso que ela vai trazer, de novo aqui, agora com outros casos. E tanto assim, ela vai abordar erros diagnósticos, né? Enfim, hipóteses que não se confirmaram, quanto vai trabalhar na questão da relação terapêutica e vai trabalhar no amor de transferência, assim, em cima do amor de transferência. Então, é um momento bem oportuno para vocês verem a clínica ali acontecendo, como é que ela atende, como é que ela intervém com a família, o bebezinho ali evoluindo no trabalho, a compreensão que vai se tendo. Um momento muito rico. Esperamos vocês aqui em Porto Alegre. Tem um colega aqui, eu acho que ele está assistindo, e eu estou respondendo aqui Não, porque a eu gente. acho que a programação toda se casa, né? Porque as outras pessoas que vão vir também para participar da jornada, Sim, que é a Pérsia, que, enfim, estuda muito com a Lasnik, trabalham juntas, inclusive, mesmo à distância, elas trabalham juntas. E também vem a Alicia Lizondo não é a Maria Ângela que vem, né? Marisa. É a Marisa falarem sobre o Prisma. Ontem, inclusive, tivemos uma aula com elas na Horizontes online, né? Tá? Acho que daqui a pouco vai estar. Não sei, acho que não vai para o YouTube porque tinha caso. Eu Que não o- sei se a gente pode tentar com a Maria Ângela. Vamos ver.
recortar o caso, não sei, mas Falarem do foi muito bom. Prisma, que é um protocolo de investigação né, da psicanálise e do autismo, e de acompanhamento também, né? De evolução. É muito legal, é bárbaro, assim, Porque e é uma tudo das baseado. críticas. Porque é uma das críticas também que a gente sofre, né, de que assim, a, dentro das abordagens comportamentais, como no ABA, existem evidências, existem protocolos a serem preenchidos para mostrar a evolução da criança. Que a gente sabe que não é bem assim, mas enfim. Então, as colegas de São Paulo e Rio criaram esse protocolo a partir da experiência delas, a partir de 20 casos clínicos, e elas enumeram 6 itens que são passíveis de serem avaliados no início da análise da criança, na metade, 6 meses, 1 ano e depois dois É anos, né? livre, ela estava explicando, elas vão explicar isso todo na jornada, né? Mas assim, elas fizeram algumas modificações também. Então, E como isso é mas para o importante. estudo foi assim, bem programadinho. E como isso é importante para a gente também, né? Assim, eu uso com muitos pacientes meus esse acompanhamento pelo Prisma para a gente poder ver, bom, porque a gente sabe muitas vezes que evoluiu, que a criança, né, tá melhor, mas no que ela melhorou, o que que falta. Então, assim, a gente também não pode ter medo de usar protocolos mas isso não é do psicanalista, ou isso não é enfim, poder se abastecer de instrumentos que vão sustentar o nosso trabalho. Assim como a Jaque falou também do labirinto, da formação do ADOS, são protocolos que a gente também foi buscar e fez formação para entender um pouco mais, para usar como recurso para conhecer aquela criança, né? Então, na jornada também vai ter isso, a gente também vai mostrar um caso, mais de um caso, daí atendido pela Horizontes já. Então, assim, tá bem bacana. A gente espera vocês em Porto Alegre. Eu acho que, assim, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, a ideia era a gente trabalhar 1 hora e meia A e nem Mayara, você e pode. Nayara que eu não tô vendo. Aqui Vamos eu ver. tô com. Sim, sim, eu tava Desligando lá na aqui a outra parte. TV para não dar a microfonia. Aqui surgiu mais uma pergunta que o pessoal quer escutar um pouquinho de vocês sobre a epigenética. Você tem como falar um pouquinho? Então, na verdade, nenhuma de nós é estudiosa de genética nem de epigenética, né? Até, até pensamos assim, vai ter na jornada um especialista em epigenética para falar. Na verdade, o que a gente está tratando aqui como epigenética, que é o que se compreende, é essa possibilidade, como é um meio que é passível de intervenção, né? Isso que eu dizia assim, o autismo ele não ele tem um fator genético, ok, mas ele não está posto. Ele, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele precisa de um tempo para se desenvolver. Logo, esse tempo onde ele vai se desenvolver pode sofrer uma intervenção, e essa intervenção pode modificar, então, o rumo desse, né, para onde esse sujeito vai. A gente entende a epigenética nesse sentido, na modificação, né, do caminho que esse Do sujeito. ambiente, Renata, dá para a gente pensar, assim, a associação que eu faço, não sei se vai ajudar, vamos lá. Que a epigenética seria o ambiente, né? Então, genética é o componente intrínseco e a epigenética é o que está fora, é o ambiente. Inclusive o ambiente da barriga da mãe, né? O bebê está Claro. lá e ali a barriga, né? Onde ele está lá é o que está fora, é o ambiente, né? A live do Renato ficou gravada, né, Manu? É uma Pô, tá live que a gente disponível. fez há um tempo e o Renato é um médico, pediatra, parceiro da Horizontes, e a gente fez uma live com ele e ele fala sobre esses fatores. Ele é super claro assim a explicação dele, é bem legal, bem bacana, porque ele fala inclusive sobre o sono e sobre o choro que eu comentei aqui, né? Então ele dá uma ideia. Eu fico pensando, eu não sei se tem médicos aqui que queiram falar, enfim, e contribuir,
mas epigenética seria o ambiente, o fator externo, né? Que a atuante ali, né? O ambiente Acho que a Fernanda vai quer falar. atuar, Tu pode ter enfim. uma Ó, temos predisposição, alguém? Fernanda? isso. Tu pode ter uma predisposição, por exemplo, a ter câncer de mama. E dependendo do fator ambiental, tu pode favorecer com que isso aconteça, ou tu pode minimizar a chance, né? Uhum. É isso Então, aí. só para uma coisa bem orgânica, para ficar mais fácil da gente entender, né? Uhum. Tem Uhum. uma predisposição e tem alguma coisa do fator ambiental que pode favorecer com que isso apareça ou minimizar a chance. Claro. É a probabilidade da alteração, né? De poder Isso, alterar. isso. E, inclusive, a ideia agora, por exemplo, coisas bem orgânicas para a gente poder entender, assim, ter o alcoolismo para a pessoa modificar o gene e essa pessoa poder passar essa chance para o seu filho. Aham. Então, é o ambiente favorecer, mudando a possibilidade de acontecer alguma situação na pessoa e ainda isso ela poder passar para uma geração posterior. Claro. Eu estava só colocando essa questão da prevenção, acho interessante a questão do termo espectro, né? Porque aí a gente Uhum. pode ver várias nuances disso. E eu, Claro. como tenho trabalhado bastante com isso, o que eu tenho visto, assim, é que uma valorização muito grande das questões sensoriais no diagnóstico de autismo. Para mim, Uhum. é muito claro, assim, que o que tem aumentado muito o diagnóstico é a valorização da questão sensório-motora, tá? Porque antes a gente porque quando a gente fazia diagnóstico de autismo há tempo atrás, a gente falava muito da interação. E agora a gente tem vindo muito forte a questão dos sintomas sensório-motores, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, assim, uma valorização de quase de igual para igual, né? A gente falava muito na interação, e por isso, às vezes, a espera é tão maior, assim, de um período maior para fazer diagnóstico, para fechar diagnóstico, vamos dizer, né? E agora a questão do período sensório-motor está sendo muito, muito valorizado para fazer o diagnóstico. Eu que leio testagens, né? A gente lê muito. Na minha área, a gente está vendo muito a valorização do período sensório-motor. E eu acho que o diagnóstico está se ampliando bastante, um dos fatores, somado a outros, claro, por causa das questões da definição, né, das mudanças, mas a questão do período sensório-motor sendo muito valorizado, né? E acho interessante também a colocação do quarto mês, porque para nós o quarto mês é um período onde os reflexos primitivos tônicos eles desaparecem, né? Então todo aquele reflexo mais vigoroso ele passa e é um período onde a gente examina muito bem os bebês porque precisa diminuir esse potencial de reflexo tônico, né? Então, bem interessante ser o quarto mês a colocação de vocês. Uhum. E hoje a Pérsia faz parte de um estudo que já se vê os movimentos intrauterinos, né? Durante o período de gestação. Como é que esse bebê está se movimentando durante o período de gestação. E no quarto mês, como o bebê perde o tônico cervical assimétrico, ele coloca as duas mãos na linha média, né? E, então a gente vê a comunicação entre os hemisférios. Então o quarto mês é um mês bem importante para analisar essa supressão de reflexos tônicos, né? Então é interessante isso. Obrigada, Fernanda. A Magda está com a mão levantada. Por favor, Tudo bom, Magda. pessoal? Só para uma participação da pediatria, 40 anos de consultório, vendo bebezinhos peladinhos e já em vários encontros tanto com a Lasnik quanto a Péssia, maravilhosas do saber ver, do ver muitos normais, que aí quando algo não está bem, chama atenção. E aí, assim, a Lasnik principalmente cita muito quem é que a gente vai cuidar, não é prevenir autismo, mas os irmãozinhos de crianças com TEA, que a mãe já está ligada, que tinha um refluxo importante, que não fez o olho no olho porque tinha aquelas manifestações de corpo pela dor do refluxo, tu consegue identificar mais cedo esses problemas corporais e aquela criança vai ter mais interação. Então, acho que isso do saber ver, do estudar junto, do ter discussão de caso, de não intervir muito, de não usar o nome autismo, porque já preocupa demais a família. Então, tudo isso aí está no nosso dia a dia. E aí, epigenética é isso, é a gente
agir naquelas coisas ali que favorecem de algum gene se manifestar, mas tem muito a fazer com o ambiente, com a alimentação, com prevenção de problemas maiores, que tu vai agir na epigenética. Ótimo, Exatamente. Ótimo, sim. ótimo. Obrigada, Magda. A gente fica muito Obrigada, contente de Fernanda. ouvir vocês, assim, tanto a É, Magda, todos, obviamente, né, gente, mas tanto a Magda quanto a Fernanda, a Fernanda é porque neuro, né? Pessoal que não conhece. é, porque como é difícil, assim, a gente tem falado, e a Lasnik também fala muito disso, como é difícil, às vezes, a gente chegar nos médicos para que possam ouvir isso, assim, né? Possam pensar também sobre essas questões, porque que nem essa mãe que a gente contava, eu e a Ana, como eu disse, ela mencionou, não, foi no neuro, o neuro disse, não, isso é normal, os bebês não dormem. Como é que ela disse, Ana? É, ela disse, mas doutor, eu sou professora, eu trabalho com crianças, eu estou acostumada, eu vejo que não tem uma coisa estranha com ela. Ah, então melhor, que bom que tu é professora, tu vai entender bem o que ela tá. Não, né? Vários exames, ela foi mais com neuro até. Ela fez vários exames e, enfim, tá todo esse. E aí deram melatonina para que ela dormisse. E a melatonina, a fala dela é a seguinte: a melatonina ajudou com que ela vá no determinado horário dormir, mas ela continua acordando durante a noite. Né? Então, assim, não se resolveu com a melatonina, né? Se organizou naquele horário, mas ela acorda a noite inteira e ela acorda chorando e por várias vezes, assim. E a gente percebe na fala dela uma mãe já muito cansada, e não é cansada, ela investindo muito na criança, inclusive com todo o cansaço que ela tá, né? Mas ela mesmo diz: eu não consigo sair com ela porque ela não consegue parar. Eu não consigo fazer aquilo que todo mundo faria de ir em algum lugar e levar o filho, para mim é muito difícil, né? Então, é uma mãe, e isso é uma coisa que a gente fala muito no. E a Lasnik traz muito isso, e a gente também observa muito, que é o não ouvir, né? As mães, assim, elas não são escutadas, né? Porque elas trazem muitas vezes relatos das suas dificuldades e muitas vezes não se ouve, né? Ou é porque, não, é coisa da tua cabeça, né? As mães ouvem muito isso. Ah, é coisa da tua cabeça, não é nada. Quando elas estão ali insistentes, dizendo, não, tem algo que não tá legal, tem algo que não funciona aqui, né? Eu acho até hoje que, pensando, eu acho que o que mais valeu para ela ainda foi a nossa conversa com ela, assim, porque ela olhou e disse: pela primeira vez estão me entendendo, né? Estão entendendo o que eu estou dizendo, assim. Porque não pode ser normal, né, gente? Esses dias eu atendi uma outra pessoa que o filho tem 10 anos já, enfim, tem diagnóstico desde os 3 e estava buscando, enfim, trocar de terapeuta. Na verdade, ele está um tempo sem psicólogo. Bom, no meu caso. Mas o que que ela me contou, assim, que desde que ele nasceu, ele chorava muito, 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 muito e nada acalmava. E que E ela vai contando assim, né, que logo no início as pessoas visitavam a casa dela, visitavam ela né, e o bebê, e as pessoas foram se afastando porque ninguém aguentava aquele choro. E que com 15 dias, e ela pegava e tentava acalmá-lo, né, e nada passava. Com 15 dias, num dia ele chorava muito, 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 muito. E ela vai descrevendo esse muito, e aquilo vai, a gente também vai entrando naquela intensidade. E ela largou no berço, e ela diz assim: foi aí que eu entendi que ele não queria ser tocado, ele não aguentava ser tocado. Não tem nem o que dizer, né? Como que Uhum. um bebê e uma mãe fica
sentir isso, que o seu filho, seu bebê, não quer ser tocado. Depois ela me diz assim, depois ela teve outro filho e ela diz, eu queria viver aquela experiência de ter um bebezinho no meu colo. É muito duro isso tudo, né? É muito duro. Então, enfim, estamos aqui para tentar, né, trazer um pouquinho desses questionamentos, dessas interrogações aí que a gente vem aprimorando pelo Renata, menos desde 2023. Sim, eu fiquei pensando, uma das primeiras coisas que eu, né, como fono, fui aprendendo e com a Lasnik, com todo esse tempo de estudo, é que a gente tem que, a primeira pessoa que a gente precisa ouvir é a mãe, né? E tu, no início da tua fala aqui do nosso encontro, tu trouxe, né, o histórico da psicanálise, as críticas à psicanálise que falam, né, falavam das mães geladeira, e aí eu fiquei pensando, uma das primeiras coisas que a Lasnik sempre frisou e nos dizia, agora não precisa dizer, é ouçam as mães, né, ouçam. E a intervenção precocíssima, ela não é só com o bebê, é com a dupla. Então, esse acolhimento é com os dois, é com a mãe, com o bebê, né, e os seus cuidadores, enfim. sem dúvida. É com a dupla, né? Que mais? Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta, ou vamos encerrando. Não sei como é que é a aula aí para o pessoal. Talvez a gente pode ir encerrando. Como é que é para vocês? Não, eu espero Eu que a quero gente tenha. só Não, gostaria só de deixar aqui registrado que para o pessoal que se interessa, na página da Horizontes tem lives falando com mais detalhes do que a gente trouxe hoje aqui, né? Tem bastante material, tem no YouTube, tem no Instagram, tanto no site no Instagram da clínica quanto do Instituto, tem muito material lá. Tem live com pediatra, com a Lasnik, acho que tem com a Pérsia, então tem bastante coisa legal lá que é assim para dar um gostinho do que a gente vai ver agora em agosto. Isso aí. Esperamos vocês em agosto aqui. Agradecer a equipe da CETREM. Alguns perguntaram se vai ser online a jornada. A princípio, ela é só presencial. A Lasnik insiste muito com essa questão da presença, do olho no olho, de estar com as pessoas. Da outra vez, depois que a gente lotou, né, o espaço físico lá do Plaza, que é onde vai ser de novo, ela permitiu que a gente abrisse online. Eu espero também que isso possa acontecer, mas eu realmente não tenho essa certeza. Então, eu sei que, né, envolve investimento, tempo, deslocamento e tudo isso. Mas eu gostaria de deixar o convite realmente a vocês que tentem vir. Também é uma oportunidade de conhecê-la pessoalmente. É uma mulher, como eu disse, com uma história, né, super. Rosângela disse que não vai poder vir. Tá bem. Super, uma história de vida e profissional encantadora, assim, então acho que é uma oportunidade de estar perto. Talvez, né, até por uma questão de idade, essa seja a última vinda dela ao Rio Grande do Sul. E, bem, enfim, fica o convite abrindo online, vocês também vão saber, nos acompanhem ali pelo Instagram, pelas nossas redes ali, Instagram, Facebook, tanto da clínica quanto do Instituto, que a gente vai mantendo vocês informados, tá bem? Muito obrigada mais uma vez ao CETREM, muito obrigada, Mayara, pelo convite. Sempre muito bom estar aqui com vocês. E um bom fim de semana aí. Nos vemos em breve, assim, espero. Nós temos muito que agradecer, foi rico tudo que vocês trouxeram. Aqui agora sigo com os alunos, Tá né? bem? E E qualquer dúvida, tem nosso fazer telefone está aí psicologia também à à disposição. disposição. Essa parceria aí com Horizontes mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Um Tchau, beijo, tchau. pessoal. Muito obrigada. Noite. Tchau, tchau.